O item 62 do material didático, prisão dos pastores Anabatista Balangeiro e Ueto Borengo, também no ano 132 da era cristã. Esses 10 últimos anos, desde que Walter Lollardo foi morto, queimado, não, nós estamos vendo vários casos, né? Bom, citar aqui novamente o historiador francês Monastier. Ele diz: 2 anos depois, Jaime, príncipe de Acque, da casa de Savoy, ordenou que Balangeiro e Ueto Borengo, aqueles da seita valdenses, fossem descobertos e presos no vale de Lucerna e o vale vizinho. Apelos urgentes para a destruição da heresia foram feitos continuamente, dirigida pela corte papal em Avignon, às autoridades seculares. Bom, por que em Avignon? Lembre-se que eu falei para vocês, 1332 está ocorrendo aquele período que os historiadores católicos chamam de cativeiro babilônio da Igreja Católica, em que o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era um francês, ele tirou o Papa lá de Roma e levou ele para a França. Então, o Papa passou a despachar nessa cidade de Avignon. Então, ele está dizendo que a corte papal lá está cobrando perseguição aos anabatistas. Ele prossegue. Mas longe de exibir o necessário zelo, tanto os magistrados como o povo pareciam inclinar-se para o lado da clemência. Gregório XI, Papa de 1371 a 1378, ao escrever em 1373 para Carlos V, rei da França, para reclamar de seus oficiais por frustrar os inquisidores de Delfim, diz: ele colocou obstáculos no caminho dos inquisidores, forçando-os a realizar seus tribunais em locais expostos, ou seja, eles queriam fazer o tribunal às escondidas, né? Forçando-os a realizar seus tribunais em locais expostos aos ataques dos inimigos da fé, não permitindo que instituam procedimentos contra os hereges sem a concordância dos juízes civis e obrigando-os a revelar os segredos de seus procedimentos. Eles libertam sectários condenados de prisão. Eles até se recusam a fazer um juramento para agir contra essas pessoas obstinadas. Não perca tempo, acrescenta ele, para retificar tais procedimentos, sob pena de condenação sobre vós a indignação dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Ou seja, Pedro e Paulo lá no céu vão condenar vocês. Eles estão indignados. Por que o Papa faz essa perseguição tão feroz, mesmo tendo reis que às vezes não, peraí, para vocês matarem meus cidadãos, eu tenho que ficar sabendo como isso está acontecendo, né? Então eles ameaçam dizendo que Pedro e Paulo estão indignados lá no céu. Essas pessoas, eles não tinham nem condições de ler o Apocalipse, porque o Papa não permitia que fosse traduzido para a língua deles. Aí, se nós estamos falando de uma quantidade muito grande de pessoas, milhares mesmo, que sendo mortos, os reis iam perder a arrecadação também. E nesse período, o rei da França mesmo, ele é totalmente descrente no papado. Tanto que teve um papa anterior que ele, infelizmente, deu uma surra no papa, torturou o papa, deu uma surra que o papa acabou morrendo. Então, havia uma descrença, porque eles presenciavam como foi o Bonifácio VIII, né? Que acabou morto devido à surra e às torturas do rei da França. Então, eles viam esses papas serem bispo, arcebispo e se corromperem. A venda de perdão, a venda de um cargo eclesiástico, você para ser bispo, cuidar dessa região, você tem que me dar tanto. Isso era padrão, isso era comum entre eles. Então, o rei já desacreditava no papado.
E essas pessoas simples, esses cristãos simples, que aqui no reino eles não me criam problema nenhum. Eu tenho que ver como é que vocês vão julgar essas pessoas. Ele estava exigindo que tivesse um juiz civil, alguém acompanhando. O Papa está ameaçando, dizendo que vocês criando essas dificuldades, Pedro e Paulo está indignado com vocês. Se esses reis pudessem ler, o Espírito Santo iria dirigir eles para o Apocalipse, capítulo 17, onde diz lá que a Babilônia apocalíptica estava embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, os santos, eles não matam. Na história, o que foi profetizado é que eles morrem. E que existe uma religião pagã que nasceu na Babilônia, por isso é chamada de Babilônia apocalíptica, que ela matava os cristãos. Não é exatamente o que está acontecendo aqui? É exatamente o que está acontecendo. E aí você entende por que o Papa ele não quer que a Bíblia seja traduzida. Os valdenses estão sendo perseguidos implacavelmente. Por quê? Porque os valdenses conseguiram fazer tradução do Novo Testamento. Só isso já era, vamos dizer, um risco para o Papa. Tá ok? Mas essa Bíblia, o Papa, irmãos, eles queimaram diversas Bíblias na história. As pessoas normalmente falam que eles queimaram livros heréticos, livros até de filósofos, mas também eles não falam que, eu vou comentar mais à frente, quando vai ser traduzida a primeira Bíblia para a língua inglesa por um anabatista, né? E os Lollardos, esses discípulos de Walter Lollardo, eles vão utilizar essa Bíblia para pregar para o povo vai ficar maravilhado, porque eles ouviam a história de Jesus, ouviam que estavam vivendo no reino de Deus, mas eles não podiam ler nem ouvir as palavras de Jesus. E agora com os anabatistas eles podem. Então, isso é um documento importantíssimo para aqueles católicos que vão lá no meu canal dizer que eu não uso documentos, que sem documentos não tem valor nenhum. O que eu mais mostro aqui são documentos. Por isso eu faço questão de botar um texto na íntegra e nós analisarmos esse texto. Então está aqui um documento do papado dizendo que para aqueles que dificultavam a Igreja Católica matar os anabatistas, ele dizendo que Pedro e Paulo estavam indignados com esses reis, com esses príncipes. E o historiador conclui: mas, embora os inquisidores que foram incumbidos de extirpar a fé valdense foram muitas vezes mal apoiados, mas eles fizeram muitas vítimas e causaram muito sofrimento. E realmente foram mal apoiados porque os reis, os príncipes que acompanhavam o julgamento era coisa horrível. Você vê alguém sendo queimado, vai ter uma história que eu vou mostrar para vocês lá nos anos 1600, de uma rainha da Espanha, que ela passou mal vendo as pessoas serem queimadas. E é para passar mal mesmo. Diz que quando a pessoa começou a ficar só sufocada da fumaça que subia e do fogo queimando os pés dela, a rainha já passou mal. E esses inquisidores que matavam essas pessoas, isso não é humano, isso é possessão demoníaca. Não é qualquer um que consegue botar fogo no corpo de uma pessoa, não, irmãos. Tem que ser uma opressão maligna mesmo. Aqui no Rio de Janeiro nós temos testemunho. Eu vi uma vez a reportagem lá no Complexo do Alemão, quando teve aquele repórter da Globo que foi morto lá, queimado, e teve reportagem dizendo que não era qualquer traficante que conseguia botar fogo no corpo das pessoas, não. Tinha uns lá ligados mesmo ao espiritismo, a umas magias que botava fogo no corpo das pessoas. E na história do catolicismo também eu mostrei para vocês que teve determinado padres que eles não conseguiam matar os anabatistas. A Igreja Católica teve que contratar inquisidor matador, que seria como se hoje contratasse, sei lá, o Fernandinho Beiramar. Estou falando um traficante conhecido, tá bom? Mas alguém que era realmente, vivia de executar pessoas.
Só assim, porque para você matar uma pessoa que ela vai para o lugar de morte pregando o evangelho para os outros, e uma pessoa que a população toda dizia que ele tinha uma vida correta, então isso é significativo, né?